procurando a Constituição esses dias e encontrei. Constituição do Brasil. Aqui, vamos ver. Artigo 50 e pouco vai falar da unidade lá da FUR. 53, dos deputados e senadores. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aqui é o artigo no seu caput, eles não sofrem nenhuma sanção por aquilo que eles falam. Por isso que o boca aberta lá fica abrindo a boca, né, xingando todo mundo, a mãe de todo mundo, o PT, e não acontece nada lá, né? Agora nós vamos para a parte do foro privilegiado que eles têm, que está aqui. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só poderão ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da Casa Respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Parágrafo 8º. Então, as imunidades deles continuam, só, como no caso dela, foram feitos incompatível com a execução, dizendo, com atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional. Só que tem uma decisão jurisprudencial que dá a entender que tem alguns delitos ou práticas que vale o foro privilegiado. E tem também decisões dizendo que não vale. Agora vamos ver o STF que decide. Aqui diz, as imunidades de deputados e senadores subsistirão durante o estado do sítio, que era uma espécie de estado de guerra e tal, só podendo ser suspenso mediante o voto de 2/3 dos membros. Você tem que ter uma votação, um processo na respectiva casa, e no caso de atos praticados fora do recinto, fora do ambiente do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. E tem outra coisa muito interessante a ser falada, é no artigo 55 da Constituição, que diz sobre o deputado senador perder o seu mandato. 55. Perderá o mandato de deputado ou senador, inciso 1, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, no 54. Aliás, vamos ler até o 54. Os deputados e senadores não poderão, inciso 1, desde a expedição do diploma, afirmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária e serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes da linha anterior. Quer dizer, o sujeito é deputado, tem que ser deputado, não pode ter outro cargo público, não pode ter contrato com nenhuma empresa pública, isso. Se ele descumprir essa regra, ele poderá ser, então, tirado do cargo, ele perderá o mandato. Aí vai falar também de outras ocupações. Então, é isso que diz o inciso 1 do artigo 55. O 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, por quebra de decoro, que deixar de comparecer, por isso que a Flor de Lis foi lá, porque se ela deixar de comparecer ou faltar muito, ela perde o mandato. Inciso 3, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertence, salvo licença ou omissão por essa autorizada, a não ser que ela pedisse um período de licença. Ou, por exemplo, ela estivesse viajando a missão de alguma, vamos dizer, política externa do Brasil e aí pudesse justificar ela estar faltando ali as sessões. Ela não pode faltar. Se faltar muito, perde. 4. Que perdeu ou tiver suspenso os direitos políticos, tiver ação condenatória no âmbito eleitoral, crime eleitoral. Quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nessa Constituição. E agora vem o inciso 6, que pode encaixar aí claramente, no caso da Flor de Lis, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Aí aqui mora o problema, porque é a demora. Porque não diz assim, ó, sofrer condenação criminal. Não, ainda diz em sentença transitada em julgado. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. O que está agora esse processo é no inquérito policial preliminar. Já está para fechar, que já deu o prazo de um mês, já está dando um prazo de um mês. Então, a partir daí, quando dá a conclusão do inquérito policial, se faz a ação penal. Geralmente é o MP que vai fazer, que faz a denúncia.
e ali ele coloca ou arrola, vamos dizer, as partes réis, que são as possíveis culpadas, porque ser réu não quer dizer que é culpado ou que já está condenado. É que vai ser julgado como um réu, para ver se é de fato um réu e ser, obviamente, condenado. Aí entra a ação penal, não mais na polícia, mas sim no fórum, na vara criminal. Aí vai ter um processo até um pouco longo, vai ter a fase da contestação por parte da ré, da apresentação da denúncia pelo MP, pelo Ministério Público, vai ter oitiva de testemunhas, vai ter oportunidade para trazer mais provas para elucidar o caso, vai ter quaisquer outras provas ou meios probatórios para ajudar a elucidar o caso, até ser chamado numa possível audiência, pode ter novamente a cariação. Parece que ocorreu nesse inquérito policial, pelo menos dos dois ali, né, do Flávio e do Lucas. Até que chega próximo de dar a sentença, ainda tem mais alguns recursos memoriais, que é chamado, e aí vem a sentença. Aí a juíza dá a sentença e faz a dosimetria da pena, calcula quanto que deve ser cumprida a pena, né, em tempo, e dá a sentença. Olha, condeno nos bancos dos réus o réu tal a cumprir 12 anos de pena, inicialmente no regime fechado, e como ele é um réu primário, aí abatemos a pena dele, tem alguns benefícios quando é réu primário, depois podendo ir para outros regimes, né, a progressão de pena, etc, etc. Aí vem a outra fase, que é um recurso, apelação, agora não para a vara criminal, mas sim para o Tribunal Estadual do Rio de Janeiro. Se continuar no Rio de Janeiro não tiver foro privilegiado, aí ela faz apelação. Aí, se o tribunal considerar a sentença da juíza, manter a decisão, ela está condenada em segunda instância. Aí, conforme a jurisprudência, tem que ir para prisão. Só que aí tem um porém, ela é deputada. É um choque dessas normas todas. Só se ela não tiver mesmo foro privilegiado, porque se tiver, vai demorar mais ainda. Porque se ela tiver o foro privilegiado, ela possivelmente na segunda instância não vai presa. E aí ocorre que ela recorre, se manter a sentença no Tribunal Estadual, para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Se manter a sentença, ela recorre para o STF, o Superior Tribunal Federal, quarta instância. E aí, mesmo com a decisão do STF, ela tenta outros recursos lá. Se não me equivoco, no STJ também dá, pode também dar embargos no STF. E isso pode demorar mais, muito mais, até dar uma sentença ao STF sem recurso. E aí que configura o que diz aqui, no inciso 6, sentença e transitado em julgado. O transitado em julgado é quando acabar todos os recursos que a ré tem por direito, ainda mais que ela tem advogado, tem dinheiro, tem chance de chegar até o STF. O pobre não tem, né? Já é condenado já em primeira instância, sem direito, sem nada, porque não tem conhecimento. Então, é tenebroso isso aqui. E aí, para tirar ela lá também, ela perdeu o cargo dela, tem que alguém pedir, dizer que ela está infringindo a norma, porque foi condenada, e é necessário que ela se afaste ou saia do Congresso. Aí tem a votação em plenário para decidir para tirar ela do Congresso, que aí é outro processo. Um processo constitucional, né? Olha a burocracia que tem, né? Aí isso pode demorar. Mas que ela tem advogado. Mas, contudo, todavia, repetindo, ela pode sim ser presa de modo preventivo. Agora, definitivo, vai ser difícil, vai demorar. Porque precisa da condenação, da ação penal, depois ela vai recorrer para o Tribunal do Rio, também manter a mesma sentença que da vara criminal, depois no STJ, no STF, até dar o trânsito em julgado. Só que tem a jurisprudência que já a partir da segunda instância, a decisão do tribunal, ela teria que cumprir a pena. Mas se tiver o foro privilegiado, já não tem. Por isso que é interessante o foro privilegiado, que eles estão querendo para fazer a reconstrução do crime, mas também, obviamente, para chamar ela como ré, né?